Olá, a aula de hoje é sobre prótese, sobre a especialidade que fala da prótese e os instrumentais utilizados nela. A prótese, etimologicamente, significa colocação de uma coisa sobre a outra e também em lugar de outra. A palavra deriva do grego pró, diante, em lugar de, teses, colocar. Então, nada mais é do que a reposição ou a colocação de um objeto, de algo, como diz aqui na terminologia, em cima ou diante ou no lugar de uma outra coisa. Claro que esse conceito não está restrito à prótese dentária, mas a qualquer tipo de prótese que se possa utilizar, né? Pode ser uma prótese de um membro inferior, de um membro superior, prótese da mão, enfim, existem diversos tipos de prótese aí que a ciência já, como está avançada, né, já podemos fazer essa aplicabilidade no corpo humano. Dentre elas, o que a gente vai mais estudar é a prótese dentária. Em ciência médica, prótese é a parte da terapêutica cirúrgica que tem por objetivo recolocar, mediante uma preparação artificial, um órgão perdido totalmente ou em parte ou ocultar uma deformidade. Então, nesse caso aqui, a definição está voltada para a prótese na área da medicina, né? A primeira definição foi uma prótese de um modo geral. E aqui uma prótese na área médica, na área da medicina, e envolvendo também a odontologia, que não deixa de ser medicina, e nada mais é do que recolocar mediante uma preparação artificial, ou seja, vamos repor, no nosso caso, dos dentes que foram perdidos porventura por algum motivo, fazemos essa reposição, e essa reposição é por meio de que tipo de material? Um material artificial, um material sintético, um material que seja também biocompatível, ou seja, que tenha compatibilidade com o corpo humano. E essa prótese ela vai servir para substituir um órgão que foi perdido. No nosso caso, vai substituir os dentes naturais, os dentes do próprio indivíduo. Pode ser em parte, pode ser uma prótese parcial ou pode ser total, pode ser uma prótese total no caso de edêntulos, no caso de perda total dos dentes, ou ocultar uma deformidade, né? A prótese também vem com esse objetivo de ocultar algo que foi deformado. Em odontologia, é a ciência e a arte de prover substitutos convenientes para a porção coronária dos dentes ou para um ou mais dentes perdidos e para suas partes associadas, de maneira a restaurar as funções perdidas, a aparência estética, o conforto e a saúde do paciente. Então, em odontologia, a prótese, ela nada mais é do que o substituto da porção da coroa, porque nós temos vários tipos de prótese. Temos as próteses fixas, que são aquelas feitas quando ainda se reaproveita um dente foi bastante destruído pela cárie ou por algum outro motivo, um desgaste, um trauma, né, uma queda, e baseado na estrutura que foi perdida de coroa, nós podemos reabilitar esse dente por meio de uma prótese fixa, quando a gente reaproveita ali ainda aquela coroa, o remanescente que sobrou, mas vamos precisar preencher aquilo que foi perdido. Então, essa prótese fixa, popularmente chamamos de bloco ou de coroa. Bloco é quando tem ainda um remanescente grande, vamos se dizer assim, porcentagem, ainda tem uns 70% até 60% de coroa remanescente, né, de coroa dentária natural. E aí a gente só faz a reabilitação, o preenchimento do restante para trazer de volta a função que outrora foi perdida daquele dente. Ou pode ser uma coroa, é quando já não temos mais estrutura quase nenhuma de coroa natural daquele dente, e aí nós fazemos uma coroa completa que é confeccionada em laboratório,
Existe vários tipos de materiais, coroa de resina, de metalocerâmica, coroa de metal puro, não é mais utilizada hoje, essa é mais antiga, coroas de porcelana pura, que são as mais caras, né? Mas também são as melhores, que têm uma melhor durabilidade. E fora da prótese fixa, nós podemos ter próteses parciais removíveis e próteses totais removíveis. As parciais removíveis são aquelas que nós chamamos de roche, são as próteses de grampo. Então, quando o indivíduo ele tem mais de uma perda da unidade dentária, se não reabilitar com implante, uma outra opção é a reabilitação com próteses parciais removíveis, que nada mais é do que essas próteses que são metálicas e tem uns grampos que vão fixar nos dentes pilares. E as próteses totais removíveis são as próteses paradêntulos, né? Aqueles que já perderam todos os dentes, seja na arcada superior ou inferior, e popularmente conhecemos como chapa, né? Perereca, enfim, mas essa nada mais é do que a prótese total removível. Ah, professora, existe prótese que não é removível e existe as próteses sobre implantes, que são aquelas em qual é realizado, né, a instalação, a cirurgia do implante, e aí depende de cada caso, do protocolo de cada paciente, mas vamos supor que é um paciente que é desdentado total, ou seja, é dêntulo, não tem nenhum dente na arcada superior, e ele não quer fazer uma prótese total removível, porque tem um problema da fixação, né, que não fica tão fixa, precisa usar recursos auxiliares, como pastas adesivas para fixar melhor, e aí ele faz a opção das próteses sobre implantes, mas para isso precisa ser implantados, né, os implantes, ser feita a cirurgia, vamos supor que 4 a 5 implantes, isso depende de cada caso. Tem que ser estudado, tem que ser avaliado e ser feito um protocolo. E depois das cirurgias dos implantes, é confeccionada, né, uma prótese que vai ali encaixar naquele implante. E essas são as próteses sobre implante, e nós vamos ver um pouquinho mais detalhado lá para frente. Foi mais uma introdução. Então, as próteses, sejam elas parciais removíveis, totais removíveis, próteses fixas, parciais fixas, próteses dessas que a gente falou, de bloco, coroa, todas elas têm o mesmo objetivo, né? Mas cada um dentro da sua indicação, que é o quê? Restaurar as funções perdidas, né? Função de oclusão, de mastigação, função de fonética, né? Da fala, porque a gente já viu que os dentes, eles têm uma importância muito grande, não só em mastigação, não só em estética, mas na fala, na fonética, conforto para o paciente, aparência estética e saúde. E aqui a classificação da introdução que já foi feita. Temos próteses unitárias, prótese parcial fixa, parcial removível, prótese total, que são dentaduras completas, e implantes dentários ou prótese sobre implante. Então, só para recapitular, próteses unitárias são aquelas que são chamadas de próteses fixas, né? O primeiro exemplo que eu dei, que pode ser por meio de coroa ou por meio do bloco. A parcial removível nós chamamos de PPR, prótese parcial fixa, aquela em que ela é parcial, né? Mas ela fica fixa, ela não remove, como a prótese parcial removível, que são as PPR, os roches. A prótese total, que são as dentaduras completas, né, para pacientes sedêntulos, e os implantes dentários e prótese sobre implante também. Então, vamos para a definição aqui mais conceituada da prótese unitária. Tem por finalidade restaurar um ou mais dentes destruídos por cárie ou traumatismo, que resulta na perda parcial ou total da porção coronária. Ou seja, a prótese, ela vai restabelecer aquilo que foi perdido quando nós nos dirigimos à coroa, né? Não fazemos prótese em raiz, tá? A reabilitação não é para reabilitar a porção radicular, mas a reabilitação são para reabilitar as coroas, né? A parte da coroa dentária. Essa restauração deve corresponder à exigência de devolver ao órgão dentário
a sua forma e a sua função. Então, na confecção, a gente devolve a função, né, de mastigação e tudo mais, e precisa ter a forma semelhante ao dente natural, ao dente original. Então, aqui temos o exemplo de uma prótese unitária. Nesse caso, se encaixa na coroa, né? Aqui nós temos um exemplo de uma coroa completa. Por que é unitária? Porque é uma só, né? A gente faz a confecção, o preparo em um único dente e a instalação, que é por meio da cimentação, né? Se coloca ali um material de colagem, que é chamado de cimento, existem alguns tipos, e é feita ali a cimentação dessa coroa em cima do remanescente dentário, daquilo que sobrou. Nesse caso aqui, como é uma coroa total, uma coroa completa, não tinha praticamente nada de coroa, então foi instalado sobre a raiz, né, para restabelecer e trazer de volta aí a função, a forma daquele dente. Então, a gente pode ver que é muito parecido com o dente, nem parece que é uma prótese, né? É bem parecido mesmo, respeitando todas as estruturas anatômicas, tudo semelhante a um dente natural. A prótese parcial fixa, antes era chamada de ponte. Hoje não se utiliza tanto assim, é mais difícil, né, realizar esse procedimento de ponte, porque dentro dessa prótese parcial fixa precisa do desgaste de dentes que são naturais, dos dentes que estão rígidos, ou seja, dentes rígidos são aqueles que não foram afetados por cárie, aqueles que não foram afetados por trauma, por nada disso. Então, são dentes que estão bons, são dentes que não sofreram nenhuma injúria, não sofreram nada de ruim. Mas para fazer essa ponte, essa prótese parcial fixa, tinha que desgastar dentes sadios, 2 dentes. Vou mostrar para vocês um exemplo. Então, ela é utilizada quando há vários dentes perdidos. Quais são os seus componentes? Dente de suporte, que são os dentes que sustentam ou suportam a prótese, situam-se nos extremos da prótese. Deixa eu ver se vai ter uma imagem aqui. Mais embaixo vai ter. Mas vamos seguir a sequência. Então, vão associando aí. Os dentes pilares são os dentes de suporte, mas estão localizados numa área intermediária de uma prótese parcial fixa. Os retentores são os elementos de uma prótese parcial fixa que unem os dentes de suporte à parte suspensa da prótese, que é chamado de pôntico, e o retém no lugar. Pode ser uma restauração, uma coroa parcial ou uma coroa total. Os pônticos é o que? A parte suspensa da prótese parcial fixa que substitui os dentes naturais que foram perdidos. E conectores, partes de uma prótese parcial fixa que une os retentores aos pônticos, um pôntico ao outro, um retentor ao outro. Eu li porque a gente só vai conseguir entender por meio da imagem. Então, vamos entender aqui o que é que significa cada parte. Aqui nós temos o exemplo de uma prótese parcial fixa chamada de ponte. Então, nesse caso, muito provavelmente o dente que realmente precisava ser reabilitado é esse dente do meio. Esse aqui nós temos 3, esse do meio precisava ser reabilitado. Mas para a gente reabilitar ele, foi necessário fazer um apoio nos dentes vizinhos, que são esse e esse de cá, são os dentes vizinhos. Mas são dentes que estavam rígidos, dentes que não precisavam ser desgastados para poder colocar essa prótese. Mas acabou sendo desgastado desnecessariamente, mas acabou sendo para fazer a instalação dessa prótese. Então, é isso que nós chamamos de prótese parcial fixa. E vamos entender aqueles componentes. Então, primeiro nós temos o pôntico. O pôntico nada mais é do que aquele dente que vai substituir o local que foi perdido o dente. Então, aqui a gente está vendo a imagem, a gente tem um dente aqui sadio. Eu vou ampliar para ver aqui na imagem do desenho, esse dente sadio. Do outro lado temos outro dente sadio. E a gente vê que no meio não tem dente, então esse dente foi perdido. Esse dente foi perdido, então a gente precisa reabilitar. Precisamos colocar ali uma prótese. Aí, para isso, eu não poderia deixar
a prótese, que é o chamado aqui de pôntico, que está aí mostrando o pôntico, ela solta, ela precisa ficar fixa em algum lugar. Então, vai ficar fixa onde? Nesses dentes vizinhos, esses 2 dentes que não precisavam ser desgastados, não precisavam ser mexidos, porque provavelmente estavam sadios, mas teve que realizar esse procedimento porque é assim que procede uma prótese facial fixa. Nem todos os casos os dentes vão estar sempre rígidos. Possa ser que é um dente que precisava de fato de uma prótese mesmo, né? Que precisava de uma reabilitação. E aí já juntou o útil ao agradável. Já reabilitar aquele dente que foi perdido, que é chamado de espaço protético. Observe a imagem. Nada mais é do que a região onde nós perdemos o dente. Não tem dente, a gente vê que não tem nada. É o espaço protético, tá? E serviu também para reabilitar o dente vizinho que, se precisar de prótese, ele já está ali servindo para isso também. Então, o pôntico nada mais é do que esse dente principal, esse do meio que está reabilitando o espaço que foi perdido, o dente que foi perdido, está reabilitando nesse espaço onde o dente foi perdido, que é chamado espaço protético. Retentores são essa a parte da reabilitação que está ligada ao pôntico, mas que vai ficar fixa, vai reter nesses dentes vizinhos. Por isso que é chamado de retentores, aquele que vai dar retenção, vai dar fixação mesmo. Conector são essas, vamos dizer assim, conexões, né, que são conector, são conexões que vão ligar um retentor ao outro, tá vendo? Ele tá ligando um retentor aqui ao pôntico, tá? Isso é chamado esse conector tá ligando um retentor ao pôntico. Então, essa ligação, ela nada mais é do que uma ligação que vai conectar o pôntico ao retentor. Esse é o conector. Vamos voltar aqui. Parte de uma prótese facial fixa que unem os retentores ao pôntico. Um pôntico a outro ou um retentor ao outro. Então, ele pode conectar tanto um retentor ao outro, como pode conectar um pôntico ao retentor, tá? Já o dente suporte são os dentes que vão sustentar ou suportar a prótese, ou seja, para a gente voltar aqui. Suporte é aquele dente que está ali suportando, que vai receber o retentor, certo? Então, se a gente linkar os nomes, não fica difícil compreender. Suporte é o dente que está ali suportando ali o retentor, suportando ali a prótese, né? O retentor é a parte da prótese que vai reter nesses dentes rígidos, que vai ficar sobre o dente suporte. Conector é aquele que faz a ligação entre o pôntico e o retentor, ou pode também ligar um retentor ao outro. E espaço protético nada mais é do que esse espaço onde tinha um dente, não há mais, foi perdido e a gente precisa reabilitar. E o pôntico é o dente principal que vai reabilitar aí esse local onde o dente foi perdido. E vamos falar agora da prótese parcial removível, que não foram idealizadas para substituir as próteses parciais fixas e sim recompor espaços, quer de dentes, quer de fibromucosa gengival, que são casos de maior extensão, quando se torna impraticável a construção de uma prótese facial fixa. Então, tem indicação para esse tipo aqui, prótese facial fixa. Eu preciso ter essa condição, 2 dentes vizinhos, um espaço no meio, aí sim pode-se fazer a prótese parcial fixa, né? Hoje, damos mais preferência aos implantes dentários, porque não precisa você mexer nos dentes vizinhos, que talvez não precisem ser mexidos, como eu falei, não precisam ser desgastados, e aí é muito mais viável, né, esse tipo de tratamento em todos os sentidos, em todos os aspectos. Mas as próteses parciais removíveis são as que nós chamamos de roche, muito popularmente chamado de roche. As próteses que tem metal são as metálicas, fica aquele metal no céu da boca, metal no palato duro. E na região dos dentes pilares, que são os dentes que estão vizinhos ao espaço protético, ou seja, do lado onde não tem mais dentes, são os pilares que vão receber esse grampo, vão receber um grampinho de metal para a prótese ficar fixa. Então, vamos ver aqui um exemplo.
Então, é um dente aqui, os dentes foram confeccionados sobre a prótese, reabilitando aí a perda de alguns dentes, tá? Mas para esse tipo de prótese, o paciente precisa ter ainda alguns dentes naturais em boca. São os seus dentes, alguns dentes, né? Para usar esse tipo de prótese, ele tinha que ter perdido mais de 2, 3, 4 dentes. Aí é viável se realizar essa prótese facial removível. Precisa ter dente porque ele tem que ter algo para fixar, não é que nem uma prótese total. E a prótese total é o nome da prótese dentária que substitui os dentes perdidos de toda uma arcada dentária, inferior, superior ou ambas, sendo este o termo utilizado pelos profissionais da odontologia e técnicos em prótese dentária, sendo eles que confeccionam as próteses a partir de modelos feitos pelos dentistas, em linguagem popular e conhecido como dentadura, né? Então, para a prótese total, é realizada ali uma moldagem, feito ali um modelo e baseado nesse modelo o protético, tá? Vamos também, a partir de agora, consertar os termos. Dentista é protesista, aquele que é especialista em prótese, chamado de protesista, e o profissional que trabalha no laboratório, confeccionando, fazendo as próteses, ele não deve ter contato com o paciente, não é ele que faz moldagem, não é ele que faz modelo, né? Tudo isso ele recebe pronto, o modelo do paciente, e ele apenas faz a confecção da prótese conforme o dentista solicita, conforme o dentista orienta. Então, esse é chamado de protético e o dentista é protesista. Então, essa é a prótese total. A representação aqui temos duas, uma superior e uma inferior. A gente vê que ela é feita de acrílico. Essa parte incolor é toda de acrílico que fica no céu da boca, na parte do palato duro. Como você já sabe, existe a divisão do palato duro e palato mole. E o ideal é que essa parte do acrílico fique em contato apenas com o palato duro. Tá? Não tem como ele ficar em contato com o palato mole por diversos motivos. E acaba aí reabilitando todos os dentes que estão em falta, né? Chamada de prótese total. As próteses sobre implante seguem a mesma ideia das próteses fixas. A única diferença é que a gente não vai ter raiz, e sim o implante, como eu falei lá anteriormente. São para dêntulos também totais, mas precisamos fazer a instalação, a cirurgia do implante. E sobre o implante é feito ali a instalação da prótese sobre implante. A prótese total também pode ser utilizada fixada com implantes. Então, vamos ver aqui. Prótese sobre implante. Tem a unitária, que é o implante em si. A gente faz a instalação de um implante. E sobre esse implante, a gente vem com uma coroa total, uma prótese total. Mas temos as próteses sobre implante, que está sendo demonstrada nesse caso. Tá vendo? Aqui a gente tem a gengiva do paciente e foi feito na gengiva aí a instalação de 4 implantes. Sobre esses implantes, a gente vem com a prótese total, a gente vê que tem um encaixezinho, como se fosse um encaixe, vamos dizer assim, e ele vai encaixar, vai fixar sobre esses implantes. E aí é chamado de prótese sobre implante. Vamos falar um pouquinho sobre prótese versus laboratórios. Apesar de já termos estudado sobre o que é a técnica da moldagem, o que são os modelos, o que é molde, vamos recapitular, porque isso sim faz parte da especialidade também, principalmente da prótese, né? Nós utilizamos moldagem em outras especialidades também, ortodontia, mas na prótese ela é a que está mais presente. Então, moldagem, o que é? É o ato de moldar o paciente para obter o molde. É a cópia da conformação geral da boca. Na moldagem, a gente afasta a musculatura móvel e consegue moldar essa musculatura móvel, obter o molde no estado de afastamento muscular e ajuda na necessidade ou não de cirurgia pré-protética. Então, nada mais é do que isso daqui. A gente pega o paciente, faz uma mistura do pó do alginato, que é o material utilizado para a moldagem, faz uma mistura com água em uma cuba. Vou mostrar para vocês no vídeo em que eu faço a demonstração dos instrumentais. E
Quando a gente consegue obter ali a consistência do material alginato, a gente coloca sobre a moldeira e a moldeira é levada à boca do paciente. Isso é o ato de moldar, isso é a moldagem. Está moldando ali as estruturas, dente, gengiva, tudo que compõe ali a cavidade bucal do paciente. O molde é a obtenção, tá, a reprodução negativa da parte da boca que foi moldada. Ou seja, a gente tem... Isso aqui é o molde, né? Depois que terminou, depois que polimerizou, endureceu esse alginato, ou pode ser outro material de moldagem também, não existe só o alginato, existe siliconas, mas a gente vai ver isso mais lá pra frente. A gente tem aí o molde, tá? É a reprodução em negativo, ainda não é a reprodução em positivo, ou seja, a reprodução de como realmente é na boca do paciente. A gente tem o molde apenas. Depois que é feito esse molde, nós obtemos o modelo por meio de um vazamento, ou seja, a gente pega esse molde, faz uma mistura agora com gesso, e o gesso, ao obter a sua consistência ideal, amolecida geralmente, a gente coloca em cima desse molde, que está em negativo, né? E espera polimerizar e endurecer, aí ele vai se transformar no modelo, que nada mais é do que a réplica da boca do paciente, que é proveniente aí do preenchimento do molde, como eu acabei de falar. Ou vazamento, se usa muito vazar o molde, fazer o vazamento. Então, depois que ele endurece esse gesso, a gente tem aqui a representação, ele é retirado do molde, tá? O molde era esse aqui de verde. Depois foi preenchido com gesso rosa, esse gesso aqui provavelmente é o gesso tipo 4. Depois que endurece, a gente temos a reprodução positiva e removemos do molde, e aí temos agora o modelo. Então, temos que saber essa diferença do que é o ato da moldagem, né? O que é moldagem, que é o ato de moldar, essas definições têm que ficar fixas. O que é o molde é a obtenção do resultado feito por meio da moldagem, ou seja, a reprodução negativa, e o modelo é a reprodução, a réplica da boca do paciente, a reprodução positiva, aquilo obtido por meio do vazamento do molde com gesso. E quais são os instrumentais que nós utilizamos na prótese? Nós temos sempre o kit clínico, como eu falei, é utilizado em todas as especialidades, não pode faltar espelho, sonda exploradora, cureta dentinária, pinça, bandeja, não pode faltar um kit clínico básico em todas as especialidades. Nós temos aqui as moldeiras, já apresentei essas moldeiras também a vocês em aula teórica, recapitulando, né? Temos as moldeiras de moldagem, tem as de plásticos e tem também essas metálicas. Temos moldeiras para desdentados, não tem nenhum dente. Temos para dentados e temos para parciais. Então, vamos lá. Essas moldeiras que são todas preenchidas, tá vendo? São moldeiras para a arcada superior, para a arcada de cima, porque nós não temos língua em cima, então temos que moldar toda a região do palato, toda a região do céu da boca, e ela precisa ser preenchida. E a inferior, ela precisa ter, tá vendo, uma abertura para justamente acomodar a língua. A gente não quer moldagem de língua, não existe isso, quer moldar apenas estruturas ao redor do dente, gengivas, tecidos ao redor, dentes, mas nada de língua. Então, por isso essas são as moldeiras da arcada inferior e essas são as moldeiras da arcada superior. E temos as moldeiras parciais, que é quando eu quero apenas trabalhar em um dente ou em um lado, em um hemiarco. Então, eu não preciso utilizar uma moldeira completa, eu posso utilizar uma moldeira parcial inferior e moldeira parcial superior. Para realizar a manipulação do gesso e do alginato, nós fazemos essa manipulação em uma cuba geralmente de silicone, uma cuba bem maleável, bem flexível mesmo. A cuba é de silicone, então aí temos a representação da cuba, a espátula e aqui o dentista ou o protético, enfim, fazendo ali a manipulação, tá vendo? A aglutinação, misturando a água
com o pó, que é assim que é obtido esse resultado aí dessa mistura, parecendo um creme, né? Mas é realizado aí na cuba junto com a espátula. Essas são as espátulas de manipulação de alginato, que são de plástico, tá? Gravem isso, porque as espátulas de manipulação de gesso não são de plástico, são de metal. Então, tem que saber a diferença. Não é a mesma espátula de manipulação. A de alginato são essas que vêm até em várias cores, porque são de plástico. Mas as espátulas de manipulação de gesso são espátulas de metais. Esse é o famoso alginato, que é o material para obtenção de moldes e confecção dos modelos de estudo. Principais fatores pelo sucesso do material são facilidade na manipulação, conforto para o paciente e baixo custo. Então, é um dos mais utilizados para a moldagem das próteses, porque ele tem aí custo-benefício muito bom, né? Então, tem várias marcas. Essa aqui é a Ogitec, né? Uma marca, mas existem várias marcas. O nome desse material é alginato, e só lembrando que ele é um pó. Para chegar naquela consistência, parecendo um creme, precisa ser misturado com água. Após realizar, isso é muito importante, né? Realizar a moldagem, quando nós obtemos ali aquele molde, é importante desinfeccionar esse molde. Aqui tá errado, tá? Tá escrito desinfecção do modelo, mas não é. A gente já aprendeu que modelo é a réplica da boca do paciente. É quando a gente vaza com gesso e temos ali a reprodução positiva. A desinfecção não é do modelo, a desinfecção é do molde, com hipoclorito e um borrifador. Então, por favor, consertem desinfecção do molde com hipoclorito e borrifador. Então, a gente faz ali a desinfecção, porque isso veio diretamente da boca do paciente. Então, a gente precisa desinfeccionar de alguma forma. O ideal é que seja com hipoclorito, borrifando, e aí sim realizar o modelo. Esses são alguns tipos de gesso, existem vários tipos de gesso. Tem o gesso branco, que é mais utilizado para as moldagens ortodônticas, ou seja, aquelas moldagens, na verdade, confeccionar os modelos, né? É obtido para os modelos que vão ser estudados para a instalação de aparelho ortodôntico, é chamado de gesso branco ortodôntico. Esse do meio nós temos o gesso pedra tipo 3 e temos o gesso tipo 4, que é um gesso um pouco mais superior. Geralmente ele vem na cor rosa e é o mais utilizado para a confecção dos modelos nos casos das próteses, tá? Então tem essa diferença. O gesso para a instalação do aparelho, né, para obter o modelo, para o estudo do aparelho, para a instalação do aparelho ortodôntico, porque na especialidade de ortodontia também precisa fazer a montagem. Faz todo esse processo, moldagem, vaza o molde, obtém um modelo, e ali temos os os modelos de estudo para fazer a instalação. Mas para prótese a gente usa esse tipo 4. Temos também um material que é chamado Godiva. As Godivas são muito utilizadas na prótese também, com variedades aí, com diversas utilidades, né? Nada mais é do que um material que vem em bastão, quando ela é de baixa fusão, e vem assim em barra, né? Quando ela é de alta fusão. É utilizado ela precisa ser aquecida para amolecer. Ela é utilizado muito em articulador. Eu vou mostrar para vocês o que é o articulador semi-ajustável, o mais utilizado. É um articulador para a gente obter a oclusão correta, a mordida correta do paciente, quando se confecciona um modelo, para saber como de fato está, como é a oclusão do paciente. A gente precisa montar em articulador. E para montar em articulador, utiliza muito essa Godiva para fixar o modelo no garfo do articulador. Enfim, vocês vão ver um pouquinho mais adiante no vídeo, na verdade, que eu mostro, né, o vídeo dos instrumentais. Essa é a Godiva. Aqui nós temos um kitzinho para acabamento e polimento de prótese. Temos as pastas de polimento. E para polir tem uma variedade também aí de brocas que são colocadas
na caneta de baixa rotação, na peça reta, né, da caneta de baixa rotação, porque, relembrando, nós temos o contraângulo na de baixa rotação. Como a gente viu lá em dentística, podemos colocar o contraângulo, que é utilizado para brocas de baixa rotação, aquelas broquinhas que tem um gancho no final, mas podemos também, nessa de baixa rotação, utilizar um encaixe que ele é todo reto, e esse encaixe todo reto é chamado de peça reta. E essa peça reta é utilizada também aí para colocar essas brocas, né? É o kitzinho de acabamento e polimento. Então, tem vários disquinhos de feltro, parece um disco de feltro, uns discos que não são tão felpudos, enfim, taças de borracha para polimento, uma diversidade. O que é utilizado também na prótese, nessa especialidade? Utilizamos um material chamado lâminas de cera. Essas lâminas de cera, elas são muito utilizadas na confecção de prótese total. Utiliza para diversos procedimentos, prótese parcial, prótese total, mas na prótese total ela é bastante utilizada, né, para confeccionar a parte do palato e enviar para o laboratório para poder acrilizar. A gente faz muito com lâmina de cera também, tá? Além da resina acrílica. Enfim, há uma diversa utilidade aí da lâmina de cera para próteses parciais removíveis também. Aqui a representação das demais moldeiras, nesse caso são as de plástico, as primeiras que eu mostrei de metal, e aí nós temos várias numerações, né, a depender do tamanho da boca do paciente, é que a gente vai utilizar. A gente não pode pegar um paciente que tem uma boca pequena e tentar colocar uma moldeira 7, ou pegar um paciente com uma boca maior e pegar uma moldeira 3. Não tem como, né? Então, primeiro a gente mede mais ou menos o tamanho daquela boca do paciente, não tem como fazer uma mensuração fiel, é no olhômetro mesmo, a gente olha mais ou menos, pega a que mais deve se encaixar, pega umas 3, a 5, a 6 e a 7, e aí faz o teste, e a que ficar mais adaptada, a que acomodar, né? Não ficar nem muito folgada, porque senão vai vazar o ginato, vai vazar material e não vai ter uma boa moldagem, mas também não pode ser uma moldeira muito pequena, né? Que a gente também não vai conseguir moldar, pegar ali todas as estruturas necessárias. Então, precisa ser aquela que seja mais adequada, mais ideal para aquele caso do paciente. Para isso, a gente precisa testar essas moldeiras. Aqui as inferiores, que são vazadas por causa da língua, são abertas, tá? E o que é que nós utilizamos também? Fresas de preparo, para preparo do dente, nesse caso das próteses fixas, né, unitárias, ou a prótese parcial também, prótese fixa parcial ou unitária. Aqui essa para preparo é utilizado no dente, né, para fazer desgaste, né, precisa fazer todo um preparo mesmo, ideal para receber a prótese. Então essas são as que vão para o preparo do dente. E temos também as brocas chamadas de tungstênio, que são brocas de acabamento, mas nós não utilizamos essas brocas de tungstênio, ou também são chamadas de fresas. Nós utilizamos ela na prótese para fazer ajustes, acabamentos na prótese, que a prótese também precisa. Quando ela vem do laboratório, ela não vem 100%, quase que não vem 100% perfeita, quase nunca. Então, para isso, precisa de desgastes também, tá? Precisa de ajustes, acabamento, e a gente faz com essas brocas de tungstênio. Elas também são colocadas na peça reta, e essas aqui são colocadas na de alta rotação. Temos as facas para gesso, que é uma forma de uma faca mesmo. Elas são utilizadas para cortar gesso, tirar excessos do modelo, né? O modelo é feito de gesso, então, para isso, tirar excessos, fazer cortes, a gente usa essa faca para gesso.
E aí temos outros tipos de materiais de moldagem, que são materiais mais delicados, mais eficientes para a moldagem, traz uma moldagem muito mais complexa, né? Uma moldagem com a riqueza de detalhes das estruturas que foram moldadas, que são as siliconas de adição e as siliconas de condensação. Geralmente são bem utilizados para próteses fixas, quando precisa moldar, pegar bem a região do sulco gengival, da gengiva, né? A gente não usa alginato, usa mais as siliconas de adição e siliconas de condensação. E aqui nós temos o exemplo, elas vêm assim nesses potes, tem que ser feita ali a mistura, a aglutinação desse aparelho e colocado sobre uma placa de vidro para ser moldada, para moldar, né? A gente colocar na moldeira e moldar. Essas são a cuba, a mesma cuba, tem que ter uma cuba para gesso e uma cuba para alginato. Essa cuba, elas são iguais, mas tem que ser separadas, uma para cada. E aqui está a espátula que eu falei de gesso, que é diferente da espátula de alginato. Enquanto a de alginato ela é de plástico, a de gesso ela é metálica e tem um cabo de madeira. Esse é chamado do vibrador para gesso. É no momento que, após a moldagem, a gente faz o vazamento ou o preenchimento do molde com o gesso. Então, para evitar a formação de bolhas positivas ou bolhas negativas, a gente precisa colocar esse molde no vibrador. Então, o vibrador ele vai impedir, né, com que haja a formação de bolhas, porque se tiver bolhas no modelo, em locais que não podem ter, em estruturas que não podem ter, às vezes cria uma bolha no ato, ou seja, da moldagem, é muito mais no ato de quando vai vazar esse molde. Se eu tiver ali uma bolha, algum defeito, vai ter que ser feito tudo de novo, confeccionar a prótese, né? Tudo de novo. Então, para que isso não aconteça, o vibrador ele é muito útil, porque ele desfaz as bolhas, impede que haja a formação dessas bolhas e a gente tem ali um modelo totalmente liso, sem irregularidades e sem interferência. Esse é o cortador de gesso. Depois que a gente obter um modelo, a gente precisa fazer um ajuste, remover os excessos. Além da faca de gesso, a gente utiliza esse recortador de gesso, no qual sai água. Aqui tem essa parte preta, ela não é aberta não, é como se fosse uns cortadores, né? Uma lâmina que corta mesmo. E sai água, e aí a gente encosta o modelo aqui nessa parte preta e ele vai raspando, como se fosse raspando, serrando, alisando mesmo, né? Todo o modelo, claro que não na parte do dente, mas alisar a parte que ficou excesso, né? A parte que não vai ser utilizada, para a gente obter um modelo mais organizado, um modelo mais bem estruturado. Esses são chamados de delineadores. Os delineadores, eles servem para próteses faciais removíveis, principalmente, para a gente demarcar ali a região onde o grampo ele vai ficar fixo. Então, por exemplo, nesse caso dessa paciente, como ela é desdentada parcial, tá vendo? Tem alguns dentes e a gente tá aqui é o modelo dela, tá? E aqui atrás é a região onde ela perdeu, né? Onde não tem mais dente. Então, esse dente aqui, que está próximo da região do espaço protético, que é chamada região onde não tem mais dente, ele é que vai ser o dente pilar, ou seja, o dente que vai receber um grampo para a fixação dessa prótese. E aí, para saber onde é que esse grampo vai ficar fixo, a gente precisa delinear, ou seja, precisa ver onde é a posição, o melhor local de retenção daquele grampo para aquela prótese. Isso é feito por meio do delineador. Esses são os articuladores. Os mais utilizados hoje são semi-ajustáveis, mas tinha os articuladores que não eram ajustáveis antigamente, muito ruim, né? O ideal é o semi-ajustado, é o que é utilizado hoje em dia, e ele serve para a gente obter ali uma oclusão, uma mordida ideal do paciente. Não tem como a gente adivinhar
Não basta só encaixar o modelo de cima com o de baixo na mão, tá vendo? Pra gente saber como é a oclusão, como é a mordida do paciente. Então, o articulador, ele vai nos trazer essa informação, como é a mordida ideal, a mordida correta do paciente. E isso é feito, gente, baseado nas dimensões que a gente faz antes do articulador. É feita uma dimensão, uma mensuração, a gente mede a face do paciente tudo direitinho, leva essa mensuração para o articulador e na hora que a gente coloca o modelo, ele vai encaixar perfeitamente e vai dar ali a oclusão certinha, a mordida certinha do paciente. Aqui, só para relembrar vocês, essa é a peça reta que é encaixada no micromotor, tá? Aquela peça reta onde vem aquelas brocas, né, de polimento, de acabamento das próteses, aquelas fresas de tungstênio. Então, ela é colocada sobre o micromotor, que é a caneta de baixa rotação. E quando a gente precisa para a dentística, utilizar as brocas, né, que remove cárie, aquelas brocas de baixa rotação, a gente vai utilizar o contraângulo. É só trocar, tirar essa peça aqui desse encaixe e colocar contraângulo. Mas para prótese é utilizada muito a peça reta. Essas são as fresas utilizadas, também são chamadas de maxi-cut e mini-cut. A maxi-cut é quando ela é um pouco maior e mini-cut é quando ela é um pouco menor. São fresas também utilizadas principalmente na prótese e não fresas utilizadas no dente, para desgastar o dente natural, mas para fazer ajustes, desgastes e polimento na prótese, tá certo? E agora eu vou estar mandando para vocês também, junto com essa aula, a gravação de alguns instrumentais de prótese, os que eu tenho aqui, o máximo que eu consegui para mostrar a vocês dessa aula aqui que a gente deu hoje. Vou tentar estar passando para vocês verem melhor na gravação que eu fiz da demonstração dos materiais, tá certo? Como sempre, qualquer dúvida estarei aqui à disposição, podem me perguntar, Google Sala de Aula, no meu individual do WhatsApp, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês e um bom estudo.